Quando Jesus diz, estou à porta e bato, é o presente, ele está batendo e batendo e batendo. Mas quando Jesus diz, se alguém abrir, não é presente, é subjuntivo, é uma possibilidade. A porta pode ser aberta ou a porta pode não ser aberta. Mas o texto, o versículo, me sugere agora que Jesus entrou na casa da porta que ele estava batendo. E aí, o que acontece? 4 cenas eu quero relembrar aqui com vocês, quando Jesus entra numa casa. Talvez umas 11 vezes Jesus entrou em alguma casa lá nos evangelhos, mas eu quero lembrar de 4 situações. Primeira situação, quando Jesus entra numa casa, milagres acontecem. João capítulo 2, primeiro milagre de Jesus, ele estava numa festa de casamento. Estava lá naquela casa, naquela família, estava ali celebrando uma festa de casamento, e vocês conhecem a história, né? Jesus fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Lembra o que ele transformou? Ele transformou a água em vinho, mas não é para a gente ficar bebendo não, tá, irmãos? Isso é um detalhe aí daquela época. Ele transformou, e olha para o pessoal que degustava vinho naquela época, não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho, um vinho top. Você guardou o melhor vinho para o final, tá maluco, rapaz? O melhor a gente dá no início, o pessoal já fica meio tontinho, tu dá o pior vinho, mas tu guardou o melhor até o final. Gente, Jesus na casa, milagres acontecem. E Jesus está fazendo um milagre no ambiente de família, no ambiente de casamento, porque Jesus quer alcançar a sua família, Jesus quer alcançar o seu casamento, Jesus quer alcançar os seus filhos. Milagres acontecem, irmãos, nessa situação, quando Jesus entra na casa. E no final do texto, lá em João 2, olha o que João registra. Ele fala assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Milagres acontecem. Jesus transforma as coisas mais ou menos em coisas melhores. Jesus precisa estar na sua casa e fazer coisas fantásticas ali na sua caminhada, na sua história. Jesus quer transformar seu coração, Jesus quer transformar sua realidade para algo cada vez melhor. Eu estava no elevador ali no Polo 1, fui no médico, lá tem um monte de médico, né? Você já foi lá no médico, no Polo 1? Tem médico de tudo que é coisa lá. E eu estava lá no Polo 1, rapaz, atendendo o médico. Aí depois, quando eu fui descer, entrei no elevador, e quando eu entro no elevador, eu digo assim: vamos descer com alegria. E uma senhora na mesma hora respondeu: isso mesmo, vamos descer com alegria, eu vou descer com alegria, mas aquela ali não vai não, ela só vive resmungando dentro do elevador. Eu fiquei sem saber o que fazer, irmão, foi na bucha. Eu cheguei, cuidado com esse negócio, o coração alegre, formoseia o rosto, e comecei a falar algum versículo ali. Meus amados irmãos, Jesus transforma a resmungona em abençoadora. Jesus transforma o reclamador em abençoador. E quer fazer um teste agora? Vamos fazer um teste agora? Pensa numa bênção aí, uma coisa boa. Agora fala para uma pessoa perto de você, fala uma bênção para ela, meu filho. Fala uma bênção para ela, fala uma coisa boa. Jesus faz isso, gente. Quando ele entra na casa, ele transforma a situação. Uma família lá na igreja, irmão, passou um tempo terrível de aflição, a neta internada, a filha internada.
15 dias entubado, e no procedimento que estavam fazendo, o máximo era 7 dias, estava 15 dias, mas ninguém desistiu de orar. Fomos lá visitar a família, lá em Campo Grande, e irmãos, uma luta. Hoje a alegria voltou, a neta melhorou, já está acordada, já está comendo, já está se alegrando, daqui a pouco vai para casa, já está passeando pelo hospital. Amém, irmão? Jesus na casa, milagres acontecem. Mas tem uma outra casa que Jesus entrou e que também nos faz meditar sobre isso. Jesus em casa, conversões acontecem. Lembra de Lucas 19? Jesus entrou na casa do Zaqueu, gente, o baixinho Zaqueu, um santo consolo para os baixinhos. Eu já perdi meio centímetro na minha altura, eu estou consolado porque Jesus abençoou os baixinhos, aleluia. E ele entrou na casa de Zaqueu. Desce, Zaqueu, porque eu vou hoje comer contigo, rapaz. E entrou na casa. Irmão, Jesus na casa, conversões acontecem. Zaqueu era um cara, negligenciado, odiado, cobrava imposto do judeu para dar para os romanos, coisa feia. Um próprio judeu fazer isso. E as pessoas não gostavam, e era uma incoerência. Sabe por que era uma incoerência? Porque Zaqueu, o nome dele, significa puro. Zaqueu puro, tu é um sem vergonha, tu é um ladrão, tu é um cara corrupto. E ele, irmãos, Jesus converte até pessoas assim. Jesus converte essa gente. Senhor, tem misericórdia. Jesus na casa, conversões acontecem. E olha o que diz o versículo 8 lá em Lucas. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, o bolso do cara se converteu. A conversão atinge o bolso da pessoa. Tu quer ver se a pessoa se converteu mesmo? Pega um termômetro e coloca no bolso dela. Aí depois tu tira para ver se a pessoa se converteu mesmo. Sabe por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de quê? Todos os males. A conversão atinge o coração, mas atinge o bolso. Atingiu o bolso de Zaqueu, irmão. O cara se converteu mesmo. Deus deu o seu filho Jesus, irmãos, para nós, o melhor que ele tinha. E aí quando ele entra no nosso coração, agora a gente quer dar o nosso melhor também. Nós somos uma bênção de Deus para esse mundo, aleluia, louvado seja Deus. Você é uma bênção de Deus para esse mundo. E não é só dinheiro que a gente dá, né? Porque Jesus disse que os seguidores dele são o sal da terra e a luz do mundo. Eu estava chegando na pracinha lá em frente à igreja. Eu estou com uma mania perigosa, cumprimentar todo mundo. Quem eu vi, quem eu não vi, eu chego lá no botequim, olho um cara assim que eu não conheço, estico a mão. Ele me olha assim, estica a mão também, eu aperto. Eu estou com essa mania. E vi um senhor, um rapaz, jovem rapaz com um garotinho na praça assim. Eu cheguei, olhei para ele: Deus te abençoe. E o rapaz olhou com a cara esquisita. Eu já vi que estava com a cara esquisita. Meu filho, o que está acontecendo? Irmãos, o cara soltou os bichos. Aquela endemoniada, eu não aguento mais aquela mulher. E ainda falou o nome dela, e ainda falou a casa onde morava. Ali eu nem aguento, eu tive que ficar aqui fora. E o garotinho ali também com cara de oprimido. Não aguento mais essa mulher, é um demônio, é uma coisa horrível. Deus amado, eu fiquei assustado, o cara falando isso tudo. Meu filho, vamos orar. E abracei ele, abracei o garoto, e oramos ali para ele se acalmar, e ele se acalmou. Meus irmãos, nós somos a luz e o sal da terra, para abençoar as pessoas ao nosso redor.
Conversões acontecem. Eu e você temos que estar caminhando e abençoando as pessoas por onde a gente passa. Podemos parar não. Não podemos parar. Diante dessa palavra do Zaqueu, olha o que Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Amém, irmãos? Pode falar aleluia aqui? Pode, né? Aleluia. Então fala aí para me consolar. Aleluia. Isso. Dia 20 de abril, chegou um rapaz lá na igreja. E gente nova, a gente vai logo em cima, né? Opa, como é que vai? Como é que você vem na igreja? Ele disse: senti vontade de vir. Ninguém te convidou? Não. Opa, aleluia. Já começamos a conversar com o rapaz. No domingo seguinte, dia 27, lá é o rapaz lá de novo. Na hora do apelo, quem vai na frente? O rapaz. E sabe como é que eu recebi o rapaz? Adriano, Deus te abençoe, Adriano. E estava lá hoje de manhã, o Adriano, estava hoje lá de manhã. Deus é bom, né, irmão? Jesus na casa, conversões acontecem. Lá no meu campo missionário, que é 2 botequim em frente à igreja. Meu campo missionário. Eu vou levar você para cantar lá. Cantou bem aqui, a irmã. Vou falar com a irmã Carmela lá, vamos chamar a irmã lá para cantar aqui no nosso congresso de mulheres valorosas. Tem um rapaz lá que o sobrenome dele, sabe qual é? Jesus. Rapaz, isso aí me provoca, né? E aí eu descobri que o sobrenome da namorada dele, que está lá também, é o quê? Cruz. Aí eu não aguento. Ô meu filho, Jesus falou: tome a cada dia a sua cruz e me siga. Traz ela, vamos para a igreja, meu filho. Para a igreja, meu filho. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Meus irmãos, a gente tem que... Jesus na casa, conversões acontecem. Tivemos 14 decisões agora em abril. Fala, aleluia. 14 decisões, que coisa boa, irmão. Então Jesus na casa, milagres acontecem. Jesus na casa, conversões acontecem. Mas tem mais uma casa que Jesus entrou. Jesus em casa, o aprendizado e o serviço cristão acontecem. Aí aquela velha história que você conhece: Lázaro, Marta e Maria, os 3 irmãos. Jesus está na casa deles. A dona Maria está aos pés de quem? Só aprendendo. Mas a dona Marta estava ali atendendo bem as visitas, fazendo aquele cafezinho, aquele peixinho frito, aquele pãozinho com fermento ou sem fermento, sei lá, estava fazendo lá. A dona Marta estava servindo. Ela só aprendeu naquele dia que tem uma melhor parte que não podemos deixar de fazer, que é estar aos pés de Jesus e aprender com Jesus. A vida não é só serviço para Cristo, a vida é estar com Cristo. Quando Jesus chama seus seguidores, lembram? Venham comigo, eu vou ensinar vocês a salvar gente. Venham, vocês vão pescar homens comigo. Então tem que estar com Jesus para trabalhar para Jesus. Lá em João 15, quando Jesus fala da videira verdadeira, lembra? Ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E o podem ali é a famosa palavra dínamos, dunamis, é o poder. Poder vem de estar ligado a Jesus, com Jesus, aos pés de Jesus, buscando a Jesus. Muita oração, muito poder, o pessoal falava. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder.
Então Jesus na casa, Ele ensina para a gente que a gente tem que aprender com Ele e que a gente precisa aprender a servir também. Lá na igreja estamos fazendo uma escala 2 por 1. 2 domingos você está no culto, adorando, servindo, louvando a Deus. Um domingo você está trabalhando, está na recepção, está no som, está não sei aonde. 2 por 1. Mais Maria, menos Marta. Mas tem que ter a Marta não pode ficar de fora. Mais Maria, hoje agora eu cheguei para o irmão que tem mania de trabalhar muito na igreja, cheguei para ele: meu filho, hoje tu vai estar no culto. Não, pastor, eu estava de manhã lá, ó. O senhor pregou sobre isso, tá bom, já sei que você estava mesmo, parabéns. Então ele estava afiado ali, já me pegou pelo pé. Mas tem que dar tempo para estar adorando a Deus, estar aos pés de Jesus. A dona Marta e a dona Maria e o Lázaro aprenderam isso. E meus irmãos, isso é muito importante. Você tem que aprender a estar orando e buscando. Você que tem dificuldade de orar, vou te ensinar um segredo para você orar mais. Arranje um companheiro de oração. Pastor, uma vez, 2 por semana, tu vê alguém para orar com você, porque 2 orando aumenta o tempo de oração, vocês oram mais. 3 orando, eu oro toda semana lá com 2, 3, 2 vezes por semana. A gente ora 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora. Irmão, o couro come ali. Tem um que não aguenta ficar de joelho e tem que sentar na cadeira. Mas eu tenho um tapetinho de oração, a gente bota o tapetinho. Meus irmãos, arranje um companheiro de oração. Tu vai ver, tu vai começar a orar mais, estar mais aos pés de Jesus. Coisas diferentes vão acontecer na sua vida. Deus seja louvado por isso. Ravenhill é um pastor que já morreu. Ele era mais assim, dedicado à oração, né? E ele fala um negócio interessante sobre a oração. Olha o que ele fala: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Quem não está orando, está brincando. Quem não está orando, está se desviando. Tem muitos que organizam, poucos que agonizam. Dobra seu joelho, né? Jesus em casa, a gente tem que aprender com Ele, estar aos cuidados dEle e aprender a servi-lo. Jesus em casa, milagres acontecem. Jesus em casa, conversões acontecem. Jesus em casa, aprendizado e serviço acontecem. Mas tem uma última casa, irmãos, que Jesus entrou em outras, mas essa é a última que eu vou citar. Jesus em casa, as pessoas se derramam aos seus pés. Maria. Marcos, Mateus e João citam a cena. A mulher chega, pega um perfume caríssimo, e derrama na cabeça de Jesus, Mateus e Marcos. Mas João viu algo mais. João diz que ela derramou também nos pés de Jesus. E dá nome para ela, Maria, do Lázaro e da Marta, a dona Maria. Estava na casa de Simão, o leproso, na verdade o ex-leproso, que fosse leproso não podia receber ninguém na casa dele. O pessoal não sabe se esse Simão era o marido da Marta, se esse Simão era o pai do trio, né, dos 3 filhos, mas estava lá em Betânia, estava lá onde a família morava. E ali, irmãos, ela faz aquela cena de mais de 300 dias de trabalho, o preço do perfume, caríssimo. Eu não sei nem quanto custa perfume, irmão, porque eu ganho e vou usando, e ganho e vou usando. Eu não sei quanto custa perfume, mas você que compra deve saber o preço. Imagina um perfume que custa 300 dias de trabalho. Era o que estava acontecendo ali. Só que a dona Maria, além de quebrar o perfume e derramar em Jesus, enxugou os pés dele com a maior vaidade da mulher, os seus cabelos. Imagina a mulher pegar sua maior vaidade
e colocar no pé de Jesus, enxugar ali o perfume que ela derramou. Gente, Jesus na casa, a gente aprende a se derramar aos pés dele. A gente vive um tempo estranho, nossa, muito estranho. As pessoas estão se derramando aos pés dos cantores gospel, estão se derramando aos pés dos pregadores gospel. Está acontecendo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, acho que é um traumazinho que eu tenho. Eu estava pregando um congresso jovem, negócio legal. Aí cantou lá um cantor lá, irmão, nunca ouvi falar no cidadão. Um rapazinho novo, cantou umas coisas estranhas lá, eu não entendi nada, não me lembro de nada, só me lembro do trauma. Depois do culto, irmãos, veio o meu trauma. As garotinhas vieram tudo pedir autógrafo, cantor, e ele estava do meu lado. Eu fiquei olhando, e para o pregador, não vão pedir autógrafo? Não. Fiquei traumatizado. Que coisa esquisita, né, irmão? E eu ainda pensar isso, pior ainda, né? Meus amados irmãos, Jesus na casa, a gente precisa aprender a estar a seus pés. Lá na academia, essa semana, o cara não me fala, esse negócio aí dos cantores gospel, ganhando, o cara nem é crente, irmãos. Os pregadores, amor ao dinheiro, a raiz de todos os males mesmo. O cara não crente falando isso para mim na academia. Fiquei preocupado. Que situação esquisita e estranha. Meus amados irmãos, ex-sambista se converte. Agora a convertida vai para o carnaval. O que é isso? Cantor gospel famoso, vai para a abertura do carnaval no outro estado. Mas por que? Não estou entendendo. O que está havendo? Misturaram tudo. Eles não estão mais aos pés de Jesus, eles estão aos pés do mundo. Aí eu me lembro da terceira tentação de Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O mundo está chamando, e as pessoas estão flertando com o mundo. Gente, a gente precisa se derramar aos pés de Jesus. Amém, irmãos? Então, Jesus na porta, um ano atrás, a porta abriu. Jesus em casa esse ano. Pastor Adriano, Cristiane, Davi e Daniel não são Jesus. Não são. Mas se vocês entraram no coração deles, acharam Jesus ali dentro. Porque eu vejo Jesus ali dentro. Outro dia, Davi e Daniel estavam na calçada, lá em Oswaldo Cruz. Eu passei de carro e vi. Aí tinha mais um garoto, tinha outro chegando. Aí no outro dia eu perguntei um deles, encontrei com eles de novo. E aí, foram para a praia? Era feriado? Ele, não, pastor, nós fomos orar na casa do irmão. É Jesus no coração, meu filho. Amém, irmão? Irmãos, a igreja de Marechal não é Jesus. Não é. Mas pelo que eu tenho conversado com o pastor Adriano, eles estão achando Jesus aqui dentro. Milagres acontecendo, conversões acontecendo, pessoas aprendendo e trabalhando. Aleluia! Jesus entrou na casa e as coisas acontecem. A família pastoral entrou no coração da igreja, a igreja entrou no coração da família pastoral, e as coisas acontecem e vão acontecer muito mais. Alguém diz amém? Aleluia, louvado seja Deus. E meu desejo é que a gente só conte as bênçãos. Os probleminhas que acontecerem a gente resolve nos bastidores, porque não se fala de público, isso a gente resolve, mas as bênçãos, a gente
conta, a gente conta, a gente conta. Eu estava num sítio orando com uma equipe, de repente, a gente escuta assim, a galinha, quá, 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 quá. Aí quando a gente vai olhar, botou um ovo quentinho, né? Eu botei a mão no ovo, quentinho, irmão. Mas quando a pata bota ovo, a pata, ó, fica quietinha, não fala nada. A gente não vai ser crente galinha que pega mal, né, irmão? Isso pega mal. Mas a gente vai aprender com a natureza. Nós vamos ser crentes que falam as bênçãos. Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou. A gente vai continuar contando e contando e contando. Por quê? Porque as boas notícias restauram até os ossos. As boas notícias fazem bem. E os perdidos aqui ao redor vão escutar as boas notícias. Por quê? Porque a fofoca corre, a boa notícia também. Eles vão escutar as boas notícias. Daqui a pouco já está acontecendo, vai chegar gente estranha aí. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E vai. Aí vocês, ó, abraçam logo. Abraçam logo. Abraçam logo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?